Então, fui convidado hoje para falar sobre o uso de aditivos citogênicos e como que eles podem influenciar a sustentabilidade na produção avícola, na produção de aves. Então eu trouxe aqui algumas informações, primeiro para a gente contextualizar e saber de fato o que é mais um mito do que é verdade e como que ainda assim, sendo mais um mito na visão de muitas pessoas, a gente pode reduzir um pouco esse efeito dessas emissões, né, na produção de aves no planeta de uma forma geral, né? Então, primeiro vamos tentar entender o que é isso, o que de fato a avicultura contribui e se a gente pode fazer alguma coisa para reduzir essas emissões. Então, contextualizando primeiro, né? Especificamente sobre o tema aditivos citogênicos e como que eles podem melhorar ou aumentar a sustentabilidade na produção animal. Primeiro, o que são aditivos fitogênicos de fato, né? Alguns de vocês têm uma definição ou gostariam de dizer o que é um aditivo fitogênico, pela definição em si. Então, a Cargill ela trabalha com uma definição bem padronizada, essa definição já tem quase 30 anos, do que de fato são os aditivos fitogênicos que são produzidos pela própria empresa. Então, eles são combinações padronizadas, específicas e baseadas em ciências de compostos bioativos encontrados em plantas. Então, são compostos botânicos, né? São compostos que têm atividade biológica que são encontrados em plantas, com eficácia comprovada e impacto sustentável. Isso está na definição de fitogênicos da Cargill. A sustentabilidade já está na definição desses aditivos. E para que eles sejam considerados de alta qualidade, eles têm que ter 4 características fundamentais. Primeiro, eles têm que ser padronizados para garantir os efeitos e qualidade consistentes. E essa é a parte mais difícil na produção dos aditivos fitogênicos extraídos de planta, né, os aditivos naturais. O processo de padronização é uma etapa muito importante para garantir que eles sejam exatamente iguais sempre. Ou seja, os requisitos de concentração mínima têm que ser atendidos. Eles têm que ser específicos para resolver os problemas de cada espécie em cada categoria. Ou seja, eu não posso ter um aditivo que resolve o problema da vaca de leite e resolve o problema da ave, não seria coerente, né? Ou seja, um tem rumen, o outro é um monogástrico. Então, os aditivos que a Cargill produz, eles são específicos por causa disso. Tem aditivo para espécie específica e dentro da mesma espécie, diferentes categorias, né? Ou seja, um animal adulto, um animal jovem, eles também têm produtos específicos. Por isso que os aditivos da Cargill, eles são específicos, por espécie e por categoria. Eles têm que ser baseados em ciência, né? A partir do entendimento e confirmação dos modos de ação de cada substância. Então, tem que funcionar, não basta ser um pozinho mágico porque o efeito placebo para animal não funciona. Ele tem um efeito psicológico que for para humano, né? Eu dou a pílula lá com efeito placebo, ele funciona em humanos, mas o animal não entende que é isso, né? E eles têm que ser sustentáveis para as pessoas, animais ou meio ambiente, e aqui um dos 4 pilares que casa muito bem com o objetivo dessa discussão aqui hoje, ou seja, sustentabilidade a partir do uso de fitogênicos na produção avícola. E o que de fato são fitogênicos, né? Isso era uma visão que eu tinha antes de começar a trabalhar na Cargill, que fitogênicos era muito restrito a um grupo de substâncias que são os óleos essenciais, que está nessa fatia aqui da pizza dos óleos essenciais. Mas essa visão da Cargill é muito mais ampla que isso. Fitogênicos para a Cargill é um grupo, são 7 grandes grupos de substâncias, que a gente vê ali são os óleos essenciais, as substâncias pungentes, os flavonoides, os taninos, saponinas, mucilagens e substâncias amargas. E a Cargill entende que a combinação desses grupos de substâncias é que promove efeitos muito mais potentes nos animais. Eles têm efeitos sinérgicos quando combinados nas quantidades, as substâncias e proporções corretas sobre o metabolismo do animal, muito melhor do que se eu utilizasse uma substância isoladamente. Então aí que está a fortaleza da Cargill, entender como esses grupos funcionam e combiná-los para obter efeitos mais potentes sobre os animais. E entendendo também que esses grupos eles podem ter efeitos benéficos e efeitos indesejáveis nos animais. Quem aqui é de ruminante sabe que os taninos, por exemplo, eles têm uma função muito importante no metabolismo de rumen. Por outro lado, os taninos eles podem ter efeitos adversos no metabolismo de monogástricos. Então, o entendimento correto de como cada substância funciona em cada espécie é fundamental para que a gente consiga usá-los e combiná-los da maneira correta. Agora, tentando entender um pouco mais sobre o impacto da produção, né, o impacto ambiental da produção pecuária. De fato existe, mas a gente só precisa entender qual que é a culpa, digamos assim, qual que é a participação da pecuária nessas emissões que causam efeito estufa. Então, se a gente analisar dessa forma gráfica aqui, como que é a distribuição global da produção e emissão de gás de efeito estufa por setor.
começando lá pelo menorzinho, né? 21% vem da industrialização, 14% da logística, de transporte, isso considerando o planeta todo, construções aproximadamente 6%, consumo de energia e combustíveis fósseis aproximadamente 35%. E se a gente considerar essa fatia aqui que nos interessa, que é relativa à agricultura, uso de florestas e outro uso da terra, ela corresponde por aproximadamente 24% das emissões de gases de efeito estufa. E dentro desses 24% estão as emissões que são relativas à produção agropecuária. A agropecuária é um pouco mais amplo ainda do que o que nos interessa aqui hoje, que é só a produção pecuária de aves. Então, do total de emissões globais de efeito estufa, apenas 14,5% está relacionado à produção pecuária. Então, se eu considerar que esses 14,5%, apenas aproximadamente um quarto dessas emissões vem do manejo de dejetos. Então, aí uma fração bastante importante de como que a gente pode trabalhar para reduzir essas emissões. Um quarto vem dos dejetos. Agora vamos tentar estratificar melhor um pouquinho mais esses 14,5% e entender quanto de fato vem da produção de aves e suínos, que é o que nos interessa aqui nos monogástricos. Esse é um outro gráfico que mostra o impacto ambiental da produção pecuária apenas e quanto que cada espécie contribui para as emissões. Se a gente avaliar só a produção de suínos, frangos de corte e poedeiras, do total daquelas emissões que a gente viu no gráfico anterior, essas três espécies combinadas representam por aproximadamente 2,9% das emissões globais de efeito estufa. Então, se a gente olhar o todo, é uma fatia de menos de 3% que a gente poderia trabalhar para reduzir emissões, quando a gente trata de produção de aves e suínos. Os ruminantes aqui têm uma fatia maior, por causa do tamanho do rebanho, tipo do metabolismo, mas a gente vai ver uma outra característica positiva dos ruminantes que os monogástricos não têm. Aí é outra vantagem para os ruminantes. Que são os fatos, né? Então, do total de emissões da pecuária, 20% só são oriundos da produção de aves e suínos. Se a gente pegar aqueles 14,5% lá, multiplicar por 20%, são os 2,9%. Diferentes espécies, diferentes tipos de gases que eles emitem ou podemos considerar como gases de efeito estufa. Os ruminantes, basicamente metano, né, com uma fermentação entérica, suínos e aves, gases de óxido nitroso, que proveniente dos dejetos, e todas as espécies produzem amônia direta ou indiretamente. E por mais que esses gases não tenham um efeito direto sobre o efeito estufa, eles têm um equivalente em CO2 que é transformado em efeito estufa. Então tudo é possível calcular e transformar em CO2. Então por isso que a gente calcula tudo numa base em gigatoneladas ou sempre um equivalente em CO2. Então todo o que é produzido de excreção de nitrogênio, metano ou a própria amônia, ela é convertida em equivalente a CO2. E mais importante aqui sobre suínos, aves, é que a amônia ela tem um impacto direto e perigoso sobre o meio ambiente, como a gente já viu, né? Ela tem um impacto sobre efeito estufa, devido às suas propriedades tóxicas e alcalinas, mas ela também tem um efeito sobre o desempenho dos animais, quando ela está dentro das instalações, e o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Quando a gente viu ali sobre as diferenças entre a produção de gases e dejetos de aves e suínos, né? A gente precisa considerar que a produção pecuária ela tem um impacto muito importante na vida dos seres humanos. Ou seja, ela emprega aproximadamente 3 bilhões de pessoas na Terra, quase metade da população na Terra está diretamente envolvida com a produção pecuária e depende dela para sobreviver. Então é um importante gerador de receita com o emprego das pessoas. O aumento da população humana e da renda nas economias, ela aumenta também o consumo de proteínas, então para alimentar essa população crescente vai precisar de proteína de alto valor biológico, e aqui a produção animal é muito importante. E os ruminantes, para quem trabalha com ruminante aqui, eles têm um papel também bastante importante, porque eles são menos eficientes em conversão de nutrientes, que é o que a gente vai ver, mas, por outro lado, eles conseguem transformar ingredientes que não são comestíveis para nós em proteínas de alto valor biológico. Ou seja, as gramíneas, as fibras que nós não temos a habilidade ou capacidade para digerir, pelos ruminantes são bem aproveitados e transformados em proteína de alto valor biológico, carne, leite. Então essa é uma função muito nobre dos ruminantes. Por mais que eles apareçam lá naquele gráfico na produção pecuária como a maior parcela da produção pecuária, lá na esquerda, né, em gigatons de CO2, eles são muito importantes aqui para converter esses alimentos, né, não comestíveis para nós humanos. E aí é que eles têm um papel bastante importante e relevante. Olhando uma matriz de sustentabilidade, isso de uma forma geral, não na pecuária, né, o que a gente poderia fazer
para aumentar a sustentabilidade. A gente poderia atuar em 6 pilares básicos aqui. Por exemplo, primeiro, o uso otimizado dos recursos e matérias-primas, redução de emissões ambientais, bem-estar animal, porque ele está correlacionado com o desempenho, então se eu melhorar o desempenho ou bem-estar animal, eu otimizo o recurso e matérias-primas, redução de uso de antibióticos, porque a gente está falando em sustentabilidade da vida no planeta, então tem uma correlação aqui de viabilidade dessas moléculas para combater doenças em humanos, agricultura de precisão e ação humana, né? Fazendo um paralelo aqui, a ação humana não depende da gente, como a gente vai ver ali no próximo gráfico, mas basicamente o que a gente poderia fazer como ser humano para aumentar a sustentabilidade do planeta, né? Dá um exemplo bem banal aqui, em vez de trocar o meu celular uma vez por ano, eu troco ele a cada 4 anos, né? Então isso ajudaria a manter a sustentabilidade, mas isso aqui não depende de nós aqui na agricultura e na pecuária. Então se a gente analisar aqui o que está nas nossas mãos, né? Na produção pecuária, são esses 4 pilares da direita, né? Otimizar os recursos e matérias-primas que são utilizados para a produção e alimentação animal, reduzir as emissões tanto quanto possível, e aqui a gente tem que dizer que, abrindo parênteses, né? Quando a gente fala de emissões em ruminantes, em suínos, em aves, a gente não está falando de uma emissão que foi criada, por exemplo, pela queima de combustível fóssil. A gente está reciclando boa parte desses nutrientes, né? Carbono, nitrogênio, o animal consome e depois vai excretar no ambiente parte disso. Então é um ciclo de nutrientes, né? Por outro lado, quando a gente fala de combustíveis fósseis, esse combustível não é um ciclo, né? Ele está lá estocado, petróleo vai queimar e vai produzir esses componentes químicos, né? E vão ser lançados na atmosfera. É muito diferente. Por mais que a sociedade às vezes compare as duas coisas como sendo iguais, elas não são. Bem-estar animal, então esses 4 pilares aqui estão na nossa mão. E redução de antibióticos. A gente vai tentar agora explorar um pouquinho de cada um e o que a gente poderia fazer para melhorar ou aumentar a sustentabilidade na produção animal nesses 4 pilares. Então, fazendo uma estratificação 1 a 1, né? Por exemplo, se a gente focasse na utilização de recursos e matérias-primas, uma forma de otimizar essa utilização de nutrientes seria aumentar a digestibilidade e melhorar a eficiência alimentar. Mas não a eficiência alimentar por si, ou seja, eu melhorar a eficiência alimentar a qualquer preço. Não significa que, por exemplo, adensando a dieta e reduzindo a conversão alimentar, eu esteja aumentando a eficiência de utilização dos recursos de matéria-prima. Vai além disso, ou seja, conversão de nutriente em nutriente. Não basta eu gastar mais nutriente e apenas baixar a conversão alimentar, eu tenho que ser eficiente em conversão de nutriente. Emissões ambientais, reduzindo as emissões de amônia, metano e gases de dióxido nítrico, dependendo da espécie do que a gente está tratando, né? Se é do próprio animal ou de dejetos. Bem-estar animal, como por exemplo qualidade de piso, qualidade de patas, qualidade do aro, tanto porque isso reflete em bem-estar animal, como o bem-estar animal em si melhora a produtividade dos animais. E é claro que se a gente tiver algumas influências das construções, né, ou parâmetros de construção, eles podem influenciar inclusive nas emissões ambientais. E redução de antibióticos, como por exemplo, provável banimento daqui a um tempo aqui na América Latina, no Brasil, dos promotores de crescimento, e usar os antibióticos de uma maneira racional, ou seja, somente quando for necessário. Vamos estratificar agora, detalhar um pouquinho mais de cada um desses itens relacionados a como que esses aditivos fitogênicos, então, eles podem melhorar em cada um desses 4 pilares, começando pelo uso dos recursos e matérias-primas. Então, de uma forma geral, esses aditivos eles são administrados para os animais via dieta e eles têm efeitos metabólicos que podem melhorar a utilização dos nutrientes das dietas. Fazendo um parêntese, né, sobre a eficiência proteica para a gente gerar o contexto de discussão sobre eficiência de fato. Então a eficiência proteica aqui, falando apenas de proteína bruta, que é um dos constituintes da dieta dos animais, ela é a quantidade de proteína no produto animal, seja ele carne, leite ou ovos, em proporção da quantidade de proteína na ração consumida do animal. Então, se eu estou dizendo aqui que um animal, a gente pode usar como exemplo as vacas leiteiras, elas têm uma eficiência proteica de aproximadamente 28%, todo o produto que ela vai produzir na forma de leite representa, por exemplo, se eu calcular quanto de proteína essa vaca produziu por dia naqueles 30 litros de leite que ela produziu, por exemplo. E ela produziu um leite 30 litros com 3,3% de proteína, vai dar aproximadamente 1,1 kg de proteína produzido. Toda a proteína da dieta que ela produziu representa aproximadamente 28% do que ela consumiu, representa aproximadamente 28%.
Então ela produziu leite equivalente em proteína de 28% do que ela consumiu. Então ela transformou aquele alimento concentrado, aquela dieta total, 28% disso, da proteína disso ela transformou em leite. Só da proteína ingerida, né? Só da proteína ingerida. Porque o ruminante ele produz proteína ingerida. Exatamente, a gente considera da proteína ingerida do total lá. Conversão do que ela consumiu na forma de produto final. Vale para aves, suínos também. Então a gente vê entre as espécies aqui que existem diferentes eficiências proteicas de acordo com a espécie. As aves, os frangos de corte aqui, os mais eficientes, em torno de 52%, então de toda a proteína que ele consumiu, 52% ele transforma em carne, ou seja, peito, pernas, etc. E os menos eficientes aqui, as ovelhas, para a produção de leite. Então a gente vê que aqui existe uma grande diferença entre as espécies, justamente por causa do metabolismo, mas ainda a gente tem que considerar tudo que a gente já discutiu em relação a que tipo de proteína ele transforma. Às vezes pode ser uma proteína que não é útil para nós. Contextualizando, né? Então por que existe uma fração que o animal não consegue transformar em leite, em carne, em ovos, por exemplo? Porque infelizmente a dieta que a gente fornece para os animais não é perfeita. Então não é aquela dieta que é a exigência do animal tal qual que eu ofereço. Então existe uma fração indigestível que vai ser excretada pelas fezes e pela urina, isso é inevitável e é coerente que assim seja. Para nós é assim também, né? Tudo que a gente come, uma parte a gente não aproveita. Então, ilustrando apenas com esse nutriente, né, proteína bruta da dieta, por exemplo, sempre vai existir uma fração indigestível. Nesse caso aqui um exemplo de aves, né? 77% da proteína é digerida e é absorvida, e essa fração indigestível aqui nesse caso seria de aproximadamente 22%. Mas por que existem esses 22%, né, de proteína, que nesse caso que não é digerida? Porque essa digestibilidade ela depende de vários fatores. Por exemplo, a composição do alimento. Quanto mais diferente do que as necessidades do animal, maior será a fração indigestível. Vai de 22 para 23, 24 e assim por diante. Saúde das aves, quanto menos saudável está o intestino das aves, menor a digestibilidade, ou seja, o intestino tem que estar digerindo bem e absorvendo esses nutrientes para que a digestibilidade aumente. Se o animal tiver com algum problema entérico, a digestibilidade diminui e aquela fração aumenta. Forma física da ração para que o intestino do animal também funcione corretamente, então, ou seja, a retroperistalse, por exemplo, em aves, ela depende do tamanho de partículas, então qualquer variação em tamanho de partícula, por exemplo, pode afetar a digestibilidade. Tempo de passagem, se houver algum distúrbio intestinal também que acelere o tempo de passagem, menor a digestibilidade. O alimento vai ficar menos tempo em contato com os sucos digestivos e vai ser menor digerido. Quantidade de enzimas produzidas no trato digestivo. A digestibilidade depende das enzimas produzidas pelos animais e também por algumas enzimas exógenas, e a taxa de absorção no intestino. Eu destaquei esses três aqui, os últimos três em verde, porque são exatamente onde que a gente consegue atuar com o uso dos aditivos citogênicos para aumentar a digestibilidade. E a gente vai discutir eles agora um pouquinho de cada um nesses slides que vem. Esses daqui são dois experimentos feitos pela Cargill com um aditivo que é composto por um aditivo fitogênico da Cargill, avaliando qual que é o impacto dele sobre a produção enzimática das aves. E aqui são as enzimas, né? Sempre comparados com um controle numa base 100. A coluna em verde é a expressão da mesma enzima com a presença do aditivo na dieta das aves. Ou seja, nesse caso aqui, a tripsina, que é uma enzima responsável pela digestão proteica, ela foi produzida da ordem de 13% a mais naqueles animais que receberam o aditivo fitogênico. Isso aconteceu também para a amilase, na ordem de 25% a mais, da sucrase e da maltase, 15% e 11% a mais. Ou seja, a ave que recebia a mesma dieta, quando foi adicionado o aditivo fitogênico sobre a dieta, ela produziu mais enzimas para digerir os alimentos que estavam, os nutrientes que estavam lá. Então, se eu vou ter melhor digestibilidade dessas frações dos alimentos, é claro que eu vou ter uma fração excretada menor. Nesse caso aqui, como a gente estava fazendo uma análise, por exemplo, do gráfico anterior da proteína bruta, se a gente tivesse 13% a mais de tripsina sendo produzida pela mesma ave que recebendo a mesma dieta, aquela fração de 22 vai ser um pouquinho menor do que 22% de fração não digerida. E aqui está um exemplo de como que isso acontece de fato dentro das aves. Ou seja, nesse experimento aqui, é um resumo, aliás, de 10 experimentos com digestibilidade ileal de frangos de corte, que foi avaliado a digestibilidade de 4 frações da composição da dieta. Por exemplo, proteína bruta, extrato etéreo da dieta, cálcio e fósforo.
comparando um grupo controle com um grupo que recebeu o aditivo fitogênico. Então a gente vê claramente que a digestibilidade total ileal da proteína bruta aumentou em 3,8%, a digestibilidade do extrato etéreo aumentou em 2%, do cálcio em 3,2% e do fósforo em 2,6%. Então todos os nutrientes que estavam aqui, foram analisados, por exemplo, nesse gráfico que a ave estava consumindo, foram melhoradas a partir daquela dieta que tinha adição do aditivo fitogênico, ok? Então, quando a gente tem aqui, inclusive, destacado com o asterisco, elas são diferentes estatisticamente. Então, nesses 10 experimentos que foram conduzidos para a digestibilidade ideal, o aditivo melhorou a digestibilidade dos nutrientes. Da mesma forma com poedeiras, né, a gente tem os mesmos nutrientes, a diferença é que a gente analisou aqui também aminoácidos totais, são 2 experimentos de digestibilidade ideal, com poedeiras de 29 e 48 semanas, e a gente vê que estatisticamente foram melhoradas a proteína e os aminoácidos totais, e os outros numericamente. Então a gente vê que, independente da categoria animal, frangos de corte ou poedeiras, quando elas receberam o aditivo sobre a dieta, a digestibilidade de nutrientes aumentou. Então, se eu tenho maior digestibilidade de nutrientes, é claro que eu vou ter menos excreção, menos daqueles compostos que a gente não quer, que causariam efeito estufa ou semelhantes, né? E aqui um outro gráfico só para ilustrar a eficiência de conversão proteica quando a gente usa o aditivo fitogênico, de novo destacado aqui em verde, por exemplo, comparando uma dieta para poedeiras com 14,5 ou a mesma dieta com 14,5 com adição do aditivo, quantas gramas de proteína consumida precisam ser utilizadas para produzir 1 grama de proteína do ovo. Ou seja, à medida que eu tenho menos, ou esse número menor, melhor a eficiência. Eu estou gastando menos para produzir 1 grama de proteína de ovo. Então, se eu tenho os 2 primeiros aqui comparados, uma dieta de 14,5, nesse primeiro eu gastei 2,96 gramas de proteína da dieta para produzir 1 grama de ovo, de proteína do ovo. E no tratamento que recebeu o aditivo, 2,89 gramas de proteína da dieta para produzir 1 grama de proteína do ovo. Então, ela é mais eficiente. Isso aconteceu em todos os cenários, manipulando a proteína da dieta, mostrando que em proteínas mais altas a diferença continua acontecendo, até 16,5 a eficiência continua melhorando. Então a conclusão é que a gente tem a conversão proteica diminui com o aumento da proteína bruta, isso é provável que tenha sido relativo ao equilíbrio de aminoácidos, e a conversão proteica, por exemplo, entre o tratamento 16,5 aqui de proteína bruta, ele é igual a 14,5 com a adição do aditivo Biostrong 1020. Então a gente vê claramente que quando a gente aumenta a digestibilidade dos nutrientes, a mesma dieta tem mais nutriente para a produção de proteína de interesse zootécnico, nesse caso, proteína dos ovos. E aqui um resumo de todos os trabalhos que a Cargill fez com esses aditivos citogênicos, especificamente aqui o Biostrong 1020, mostrando o efeito sobre a conversão alimentar de frangos quando eles receberam esse aditivo on top. Ao todo, nesses mais de 30 anos de pesquisa, já são 79 experimentos feitos com um único aditivo para frangos de corte. E o que a gente vê nesse gráfico aqui, quando a gente avalia a conversão alimentar, é que existe uma variação normal de todos os experimentos. Mas o que a gente pode extrair disso, né? De 79 experimentos, 9 deles foram maiores do que o controle, 11 não tiveram diferença em relação ao controle, e 59 de 79 a conversão alimentar melhorou, ou seja, em 75% dos casos eu vou ter sucesso em melhora da conversão alimentar, da ordem de 1,16%. Parece pouco, mas nos dias de hoje, com os pequenos ganhos, isso é bastante, principalmente financeiramente para quem está na atividade produzindo frangos de corte. Então, os ganhos vão ser cada vez menores ao longo do tempo, e esse daqui é um ganho bastante expressivo quando a gente trata de conversão alimentar de frangos de corte. E da Claro, fica à vontade. Você vai perder ignorância. Não existe ignorância, é conhecimento. Esses tipos de estudo, quando ele é feito em países com condições climáticas muito diferentes, pesquisadores do Brasil, ou enfim, eu sei, clientes, não questionam, porque eu não sei se a genética ou o híbrido do milho faz diferença, né, nesse estudo, então não. Normalmente a gente tem esses questionamentos. Alguns desses trabalhos já foram feitos no Brasil, né? Desses 79, tem alguns que estão aqui na América Latina. E as perguntas vêm. E é por isso que a gente tenta estratificar esses dados de acordo com o tipo de dieta,
região onde foi feita, se tinha promotor de crescimento ou não, que tipo de anticoxidiano utilizava. Em todos eles, quando a gente faz o agrupamento, por exemplo, da forma mais simples, que tipo de cereal que estava na dieta, milho ou trigo? Ah, eu não uso trigo, então vamos analisar só os de milho. Tem a mesma tendência o mesmo sentido de resultado, ou seja, melhora o ganho de peso, reduz a conversão alimentar. Então a gente, pela massa de dados, a gente consegue fazer essa estratificação. Agora, se a gente tivesse assim, só tenho 2 experimentos e os 2 são com trigo, aí a gente não ia conseguir responder dúvidas similares aos que você tem aos produtores do Brasil, por exemplo, né? Eles poderiam nos perguntar, tá, mas eu não uso trigo, e como é que é a dieta só com milho? Então, felizmente, a gente tem bastante dados e a gente consegue mostrar essas diferenças de acordo com os cenários. Tem bastante dado para fazer isso. Indo agora um pouquinho além sobre a digestibilidade, né? Não é além, tá andando um passo atrás, só para a gente fazer uma contextualização de quanto isso daqui impacta na emissão de amônia, por exemplo, né? Ou desses compostos nitrogenados. Se a gente pegar todos os experimentos que a gente fez com digestibilidade de proteína para frangos de corte e poedeiras ao longo desses 30 anos, aqui são 9 ou 10 experimentos, a gente teve uma média de digestibilidade da proteína do grupo que recebeu o aditivo de 81,4%. Ou seja, 81,4% da proteína da dieta foi digerida e absorvida. No grupo controle, ou seja, as aves que estavam pareadas e não receberam o aditivo, a digestibilidade foi de 77,6%. É uma diferença ali de 3,8 pontos percentuais. Agora, o que isso significa de fato na excreção de nitrogênio, por exemplo? Aí a gente fez uma utilização desses dados para fazer uma extrapolação com base na quantidade de nitrogênio presente nas dietas e quanto que é excretado. Partindo então do grupo controle, que a gente teria lá 77,6% de digestão da proteína, então isso significa 22,4% do nitrogênio vai para a cama ou está lá no ambiente. Então, 22,4% do nitrogênio da dieta, considerando que ele é indigestível tal qual a proporção que está aqui. Então, se a gente utilizar um exemplo, um aviário com 40 mil frangos, com peso médio de 2,5 kg e conversão alimentar de 1,6, abatidos com 38 dias, uma dieta de 19,5% de proteína bruta, eu poderia considerar, por um cálculo matemático, que nós teríamos aproximadamente 7 mil quilos de proteína bruta sendo excretada. Considerando a quantidade de nitrogênio presente na proteína bruta, isso nos permitiria dizer que aproximadamente 1.118 quilos de nitrogênio estão sendo excretados na cama onde aqueles animais vivem, para esse aviário de 40 mil frangos. Por outro lado, se a gente usar agora a digestibilidade da dieta, da proteína bruta da dieta, quando a gente adicionou o aditivo nessas dietas, ela passa a ser 81,4%, que é a média desses números que a gente viu aqui. 81,4%, melhor digestibilidade, ok? Então, no mesmo aviário lá, com 40 mil frangos, considerando a mesma dieta, os mesmos parâmetros zootécnicos, a gente teria uma excreção de apenas 929, não apenas, né, uma redução da excreção de nitrogênio para 929 quilos no ambiente, na cama das aves. Ou seja, uma redução de 189 quilos de nitrogênio em si, no ambiente. Porque a ave digeriu melhor a fração proteica, absorveu, transformou em músculo e não excretou no ambiente. Ok? Então aí uma evidência de como que a gente consegue reduzir as emissões ambientais com o uso de aditivos fitogênicos. Uma contextualização geral. Tranquilo até aqui? Mais dúvidas interessantes? Não? Seguimos? Emissões ambientais. Então, basicamente o gás de emissão ambiental que está mais correlacionado ou é mais evidente na produção de aves e suínos, por mais que ela não tenha um efeito direto sobre efeito estufa, ela tem um efeito equivalente, é a amônia. Mas o que é a amônia, né? Ele é um gás incolor, com odor pungente, né? Quando a gente entra numa instalação, a gente sente na hora que tem amônia presente ou não. Pode ser tóxico? Pode, porque depende muito do nível de exposição e tempo de exposição. Então, em altos níveis e alto tempo de exposição, ele é tóxico. É irritante e corrosivo. Ele é o resíduo do metabolismo microbiano nos dejetos dos animais, é solúvel em água com propriedades alcalinas, e a gente vai ver que isso aqui tem muito a ver de como que ele volatiliza, então ele tem que estar no ambiente alcalino para volatilizar.
Por ser altamente volátil, ele vai rapidamente para a atmosfera, então ele está nas instalações e a gente sente ele nas instalações muito dependente da construção dessas instalações. Então, se é uma instalação vedada, fechada, quente, a gente vai sentir mais ele no ambiente, mas se é uma instalação bem ventilada, a gente quase não vai sentir, ele vai direto para a atmosfera. Base para todos os fertilizantes nitrogenados, né? Então, se a gente encontrar uma forma de manter ele na cama ou no dejeto, é melhor até como fertilizante, né? Não é interessante que a gente perda esse gás para a atmosfera. E ele é a chave para o metabolismo de nitrogênio, tanto para a excreção, que é o que a gente já discutiu aqui, quanto para deposição de proteína. Então, se eu fazer ele permanecer no animal, é muito melhor. Se ele for excretado e eu fazer ele permanecer nos dejetos ou na cama, muito melhor do que ele ir para a atmosfera. E de onde vem a produção de amônia, né? Basicamente, ela é liberada da cama e dos dejetos pela atividade de bactérias ambientais, ou seja, no metabolismo intestinal dos animais não se produz quase nada de amônia. Então, onde que ela está sendo produzida? Fora do animal. E ela depende justamente do que a gente está discutindo. Quantidade de nitrogênio presente nas excretas e transformação desse nitrogênio em amônia depois fora do animal. E a taxa de formação e concentração da amônia no ambiente, elas são influenciadas por alguns fatores. Temperatura do ar, da cama, dos dejetos. Quanto maior a temperatura, maior a transformação de amônia e maior a volatilização. Taxa de ventilação, que aí é importante só para a remoção da amônia, não tem nada a ver com formação de amônia. pH dos dejetos ou da cama. Quanto maior o pH, mais alto, mais acima de 7 para 14, maior a conversão de amônio em amônia e, por isso, mais formação de amônia e mais volatilização. Então, uma forma de eu controlar com pH é reduzir pH, mas isso é muito difícil na prática. Então, por isso que a gente vê formação de amônia com tanta frequência. Normalmente, cama e dejetos são alcalinos, pH alto. Manejo, estocagem e frequência de remoção dos dejetos ou cama. Então, se eu, por exemplo, na cama, no aviário, eu revolver bastante essa cama, aerar, eu diminuo a atividade de bactérias que fazem a transformação dessa ureia em amônia. Então, eu consigo reduzir a volatilização, a formação e volatilização. Quantidade de nitrogênio excretado nas fezes, né? Óbvio, se eu tenho mais nitrogênio, mais formação de amônia. Então, se eu reduzir, melhorando a digestibilidade e retenção, menos para excretar e formar amônia. E a área superficial dos dejetos ou cama. Então, quanto maior a lâmina de dejetos insuínos, maior a área superficial da cama, mais contato com oxigênio, contato com umidade e mais formação de amônia. E basicamente essa amônia na produção de aves, ela é formada da seguinte forma. Então, se eu tiver lá toda a proteína bruta que está na ração, ela vai entrar no trato digestivo, vai sofrer a degradação enzimática, ou seja, a proteína intacta ela vai ser quebrada em mono, di ou tripeptídeos para ser absorvido pelas aves. Ela não pode ser absorvida em moléculas maiores que tripeptídeos. Então, a partir dessa quebra enzimática que é feita pelas enzimas do próprio animal, que a gente viu lá naquele gráfico, as enzimas que digerem os nutrientes, a gente vai ter essa fração digerida, vai ter o metabolismo de nitrogênio no animal, só que esse metabolismo ele não é perfeito. Mesmo que o animal faça a digestão e absorva os aminoácidos, uma parte disso não é aproveitado pelo animal. Ele está na corrente sanguínea, vai ser metabolizado e tudo aquilo que não faz parte de uma proteína perfeita para o animal, ele vai ser excretado. Vai ser metabolizado, a parte do esqueleto carbônico é quebrado, transformado em energia, e a parte nitrogenada vai ser excretada na forma de urina pelos monogástricos, pelos mamíferos, por exemplo, e ácido úrico pelas aves. Então, aqui está a fração de nitrogênio que não é aproveitado pelo animal após a absorção, vai ser destinado para as excretas, e a parte não digerida pelo animal, fazendo um paralelo lá, aqueles 22,4% da fração indigerida, ela vai passar por um metabolismo microbiano e vai para as excretas, ou ela passa intacta para as excretas. Então, aí são as três fontes possíveis desses compostos nitrogenados que são transformados em amônia na produção de aves. A partir daí, a gente tem, então, todos esses compostos nitrogenados que estão aqui nas excretas e como, de fato, eles são convertidas em amônia, que é o metabólito final do qual a gente está conversando aqui. Então, a gente tem lá as fezes de ácido úrico, elas passam por uma conversão microbiana, transformadas em ureia, na presença de água, através de uma enzima chamada urease microbiana, que essa urease está nesses micro-organismos que estão presentes na cama, no solo, nos dejetos. Então é que é feita uma conversão em dióxido de carbono e amônia. E aí que está a conversão final. E é claro, né, essa conversão final aqui ela ainda depende de mais uma etapa química que o amônia é transformado em amônia.
E aí são reações químicas que dependem mais de pH, por exemplo, do que da própria reação em presença da enzima urease. Eu só tenho uma dúvida. A amônia em ambiente ácido, ela não é volátil. Ela reduz a volatilização. Ela reduz a transformação química. A ureia é transformada em amônia e não se perde. Daí ela vai conta daí. Exato. Porque é ácido, então. É ácido. Só que se você alcalinizar esse ambiente, você vai ter uma perda muito rápida, né? Então, de amônia ela vai ser transformada em amônia de uma forma muito rápida, que é um processo estritamente químico. Então, por exemplo, a cama de aviário, se fosse prático fazer isso, trabalhar com pHs entre 5, Diego manja bem disso daí. Então, se tivesse um pH muito baixo de cama de aviário, dificilmente a gente teria problema com amônia. E esse composto nitrogenado ficaria todo na cama. Mas só por curiosidade, quanto que é mais ou menos o pH de uma cama de aviário, Diego? Cal. Exato. Então a gente usa cal por uma finalidade, mas ela acaba jogando o pH, quando está 9 é 7, quando camas velhas de aviário é comum encontrar perto de 9, 10. Então essa reação de volatilização acontece muito rápido. Beleza? Então, quais são os efeitos da amônia, né, em humanos e animais? A gente está aqui falando de sustentabilidade, a gente não pode deixar de pensar na saúde das pessoas também, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade da produção animal para a longevidade, né? Ou seja, a preservação da vida. Mas de uma forma geral, essa amônia, quando ela está lá presente nas instalações, ela tem efeitos adversos, primeiro nos animais, que são os indivíduos que estão lá 24 horas por dia, são animais confinados. Eles não têm escolha de sair para pegar um arzinho, está me irritando o olho, eu vou sair daqui. A gente tem, né? Então, o que acontece nos animais normalmente, né? 5 ppm é a menor concentração que nós, seres humanos, conseguimos detectar. Então, eu vou entrar numa instalação aqui, tem amônia, estou sentindo amônia, está maior que 5. Então, essa é a concentração mínima detectável. Acima disso, a gente já começa a ter corrosão de mucosa oral principalmente. 11 ppm em animais, ele começa a reduzir o desempenho. E é uma variação não muito difícil de encontrar. É comum a gente pegar equipamentos para mensurar amônia, principalmente no inverno, ter concentrações bem acima disso. 25 ppm seria o limite de exposição para trabalhadores por 8 horas. Então eu não posso deixar ninguém exposto a mais do que 8 horas nesse limite de 25, que eu já acho até exagerado. 35 seria a máxima concentração para apenas 10 minutos de exposição para humanos. 40 ppm a gente vai começar a ter sintomas de dor de cabeça, náusea, vômito, fraqueza e letargia, independente do tempo de exposição. 50 ppm, efeitos perigosos para a saúde, pneumonia e redução do desempenho em animais. 100 ppm, a gente vai ter tosse constante, salivação, dano permanente de mucosa em animais e humanos. Já entrei em instalações que eu consegui medir 45 ppm. Mais do que isso é difícil, mas não é pouco frequente que a gente veja concentrações de 10 a 20 ppm. Comum, principalmente no inverno. E qual que é o efeito dessas concentrações de amônia sobre o desempenho de frangos de corte? Aqui é uma pesquisa feita no Centro de Pesquisa da Cargill, na República Tcheca, que trabalharam com 3 concentrações. Lá a gente tem câmaras climáticas que permitem trabalhar com concentrações constantes do gás nessas câmaras que são herméticas. Então foram trabalhados com um controle, né, sem amônia no ambiente, ou com uma concentração mínima, somente aquela que é gerada pelo próprio metabolismo do animal, com 30 ppm e com 60 ppm. E a gente vê que existe um efeito sobre o consumo de ração, ou seja, o animal acaba consumindo menos ração à medida que a concentração de amônia aumenta, um efeito marcante sobre o ganho de peso, reduzindo o ganho de peso à medida que a concentração de amônia aumenta, e conversão alimentar, piorando à medida que a concentração de amônia aumenta. Então, além de ter esses efeitos indesejados sobre a sustentabilidade, a gente vê aqui que o desempenho do animal é piorado. E esse tem um impacto direto sobre a sustentabilidade. A gente não quer perda de desempenho, a gente quer melhor desempenho. Como que a gente pode reduzir a formação e acúmulo de amônia? Existem 3 pilares básicos, né? O primeiro aqui, manejo, né? Melhorando o sistema de ventilação, tipo de piso, manejo dos dejetos. Através da nutrição, eu deixaria um pouquinho mais amplo aqui, não basta apenas reduzir a proteína bruta, é preciso ter uma redução, mas de uma forma equilibrada. Não basta só reduzir a proteína bruta, se tem algum aminoácido limitante faltando, de toda forma ele vai excretar nitrogênio. Então, redução com equilíbrio de aminoácidos numa proteína ideal. Uso de fontes de proteína mais digestíveis, isso
ao longo do tempo eu tenho a impressão que vai ficar difícil de fazer, né? Ou seja, à medida que a população mundial cresce, eu tenho aumento da demanda de alimento. Então, se eu tenho aumento da demanda de alimentos para seres humanos, o que vai sobrar para os animais? De menor qualidade ou menos digestíveis. Então, a gente vai ter que procurar outras formas, ou processo industrial para melhorar a digestibilidade, ou enzimas, ou assim por diante, né? Para que a gente tenha maior digestibilidade no final das contas. E a gente viu aqui que os fitogênicos podem fazer isso. A gente tem um aditivo que melhora a digestibilidade das dietas. E é claro, o uso de aditivos, né? Por exemplo, inibir a urease bacteriana. Um dos componentes do BioStrong 1020 é justamente um aditivo que tem a capacidade de ligar com essa urease e evitar que a urease transforme a ureia em CO2 mais amônia, na presença de água. Então, esse componente que está lá na composição do BioStrong 1020, ele tem a capacidade de inibir a urease. E é claro, existem outros aditivos que podem ser utilizados, por exemplo, na cama para ligar a amônia livre. Inclusive, a Cargill está num projeto de pesquisa agora para tentar identificar se esses compostos podem ser adicionados na cama, por exemplo, para ligar a amônia e evitar que ela volatilize. Se ela ligar na cama, ela vai continuar servindo como fertilizante. Redução de emissões de amônia com frango de corte quando a gente administrou o aditivo fitogênico. Então, foram 5 experimentos mostrando que a concentração de amônia aérea ela foi reduzida em todos eles, da ordem de 20% até 42%, dependendo da estação do ano, que foi imitada uma mimetização da estação do ano com temperatura ambiente nessas câmaras climáticas. Então a gente pode dizer que em média as emissões foram reduzidas em 28% quando a gente adicionou o aditivo nas dietas. Isso para frangos de corte, para poedeiras da mesma forma, né? Foram 3 experimentos conduzidos na estação de pesquisas da Cargill na Áustria e mostrando que as emissões para poedeiras reduziram em média 40%, variando de 23% até 65%. Então, se a gente tem menor emissão de amônia nessas duas produções, tanto de frango quanto de poedeiras, a gente tem melhor eficiência proteica e menos excreção de nitrogênio. E é claro, né, a gente estava falando ali de amônia, mas como eu comentei com vocês anteriormente, né, essa amônia ela pode ser convertida em equivalente CO2 e quando a gente transforma em equivalente CO2 para a produção de carne ou ovos, a gente pode afirmar que quando a gente utilizou o BioStrong 1020 nas dietas dos animais, a gente reduziu em 4,3% as emissões de CO2 por quilo de ovo produzido e em 4,6% as emissões de CO2 por quilo de carne produzida. E aqui está toda a evidência do que a gente discutiu até agora de como que a gente pode reduzir o impacto ambiental da produção de proteínas, melhorando a sustentabilidde com o aditivo fitogênico. Bem-estar animal. Então, era um dos pilares lá de como que a gente pode melhorar a sustentabilidade, né, na produção animal, na produção pecuária. E a gente tem menos dados aqui relativos a bem-estar animal, mas ainda bastante importantes. E aqui um experimento no qual a gente avaliou o efeito do BioStrong 1020 sobre a umidade da cama das aves. E por que a umidade na cama é importante, Diego? Fazer para você a pergunta para você, que você é o que mais manja de umidade em campo. Por que é importante? Por que a umidade é importante na cama? Ou por que a gente não quer ela? A gente não quer ela. Bom, a umidade, além dela acabar favorecendo a eficácia bacteriana, a arte, 80% de água dela, ela expande no ambiente. Mas você satura de água ou de osso, a torna pequena fluida presente defende. A umidade está abaixo de 70%, a Então, se tem bastante água entrando no sistema, ela vai para a cama, né? A gente viu lá que naquela reação também é importante se a água não estiver presente e a enzima está lá, ela precisa de umidade para transformar em amônia. Mas aqui a cama é o material que a ave está em contato, né? Está em contato com o peito, com as patas. E aqui tem uma medida muito importante de bem-estar animal que está relacionada à qualidade de pata. Inclusive, na Europa, uma das medidas de bem-estar animal é avaliar o final do lote e ver qual que é o grau de lesão do score do coxim plantar. Então, se esse grau de lesão está muito alto, eles penalizam o produtor porque, indiretamente, eles sabem que o bem-estar animal estava ruim. Então, ao longo do tempo, pode ser que essas medidas venham para cá, ou seja, a empresa na qual eu trabalho quer exportar aves, quer exportar frangos,
que medidas de bem-estar animal, como que vocês controlam? Pode ser que esse seja um indicador ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui claramente nesses dados do experimento, né, que nessa linha em verde, ao longo das 6 semanas de permanência das aves aqui nesse galpão, nas 6 semanas a umidade da cama, quando a gente tinha o aditivo, foi menor. Então, se eu tenho uma cama menos úmida, é menos provável que tenha lesão de coxim plantar nas aves, que é um indicador de bem-estar animal. Então, é claro que isso daqui... Exatamente. O ponto que eu ia chegar agora, né? Além do bem-estar animal, isso daqui vale dinheiro para o frigorífico ou não? É um dos cortes mais valorizados para o frigorífico que exporta, né? Parece bobagem, né? Para nós aqui não tem muito valor, mas quilo de pata vendido para a China é um produto muito valorizado. Só que à medida que eu tenho mais lesões de coxim plantar, o produto perde valor. Então, tem um efeito da umidade aqui em si, né? Ou seja, a cama úmida, emplastada, ela vai causar mais lesões, e tem o efeito cáustico da amônia também. Ela causa essa lesão de pele e agravamento da lesão de pele. Então, se eu tiver melhores scores de lesão, melhor indicador de bem-estar, melhor qualidade de cama, é claro que eu vou ter melhor rentabilidade, inclusive para a indústria. Mais patas de grau A, mais dinheiro entrando para o frigorífico. E esses daqui são dados que mostram uma avaliação que foi avaliado especificamente score de lesão de patas em 2 tratamentos. Um controle e um com o Biostrong 1020, mostrando que tanto num programa de alimentação com anticoccidiano ou outro que utilizou vacina de coccidiose, nos 2 cenários, a gente teve redução do score de lesão de coxim plantar. Ou seja, quanto maior o score aqui, pior. Maior score, mais lesão. Então, nos 2 experimentos aqui, a gente viu que a gente teve melhora no score de coxim plantar, de lesão de coxim plantar, e isso é um indicador de bem-estar animal. E é claro, além de bem-estar animal, financeiro também, né? Mortalidade é um indicador que está estritamente correlacionado com bem-estar animal. Foram 36 avaliações nas quais foram utilizados o Biostrong 1020, mostrando que nesse grupo que não recebeu o aditivo fitogênico, o controle, em média, a mortalidade dessas aves foi de 4,4%, a média de todos os experimentos. Por outro lado, nas aves que receberam o aditivo na ração, a mortalidade média de todos esses 36 experimentos foi de 3,4%. Então a gente pode dizer que, consistentemente, a gente conseguiu reduzir a mortalidade das aves quando elas receberam o aditivo fitogênico. Por melhor bem-estar animal, melhor digestibilidade, melhor saúde, de uma forma geral, menor mortalidade, que é um indicador indireto para bem-estar animal. E o último dos 4 pilares que a gente vai abordar aqui é a redução de antibióticos. Ora, mas por que isso é importante, né? Por que é importante para mim? Por que é importante para todos nós pensando em sustentabilidade? Você tem filhos, Odinei? 2? Para você é importante que quando você precisar um antibiótico ele funcione para o teu filho? Então, se a gente tiver daqui 40 anos nenhum antibiótico mais funcionar, o que pode acontecer? A gente pode precisar de um antibiótico, não vai funcionar, a bactéria que causou a infecção em mim não vai funcionar, morte. Pode ser uma bactéria muito banal, mas ela pode causar morte se ela não for combatida. Então essa é a preocupação relativa ao uso de antibióticos, com prudência, né? Essa é uma estimativa, de acordo com algumas fontes, alguns especialistas, que dizem o seguinte: se a gente fizer uma projeção de mortes atribuíveis à resistência aos antimicrobianos até 2050, no ritmo que a gente vai, é provável que anualmente, por exemplo, na América Latina, morram 392 mil pessoas que precisavam de um antibiótico que ele funcionasse, mas ele não funcionou. 392 mil pessoas, eu estava olhando agora antes de começar, a população de Cascavel é 348 mil pessoas. Isso significa dizer que na América Latina morreria uma cidade de Cascavel por ano, por problema de resistência aos antimicrobianos. Então, é claro que a gente vai fazer alguma coisa antes de chegar a 2050, a gente já está fazendo. E a gente não vai deixar chegar a esse ponto. E a gente viu que todas as práticas que a gente está fazendo funcionam muito bem. Ou seja, empresas que já tiveram práticas de reduzir antimicrobianos, reduzir promotores de crescimento, elas viram que nos próprios animais, depois de 2 ou 3 anos, o efeito melhorou muito. Ou seja,
As bactérias que antes eram resistentes aos antimicrobianos ficaram extremamente sensíveis. Então os antibióticos voltaram a funcionar. Por quê? Porque usaram com prudência, usaram com cuidado, preservaram as moléculas que são importantes para as aves, para os suínos, para os ruminantes, mas elas são importantes para os seres humanos também. Então, daqui 25, nem vai ser 50, né? 26 anos, quando nós precisarmos, se nós continuarmos fazendo o que nós estamos, com prudência e melhorarmos isso, a gente vai chegar lá com ferramentas para manter a nossa vida sustentável. Então, o que a gente precisa fazer para promover a saúde das aves e reduzir o uso de antimicrobianos? Pensar em saúde do plantel como um todo, matriz, condição do incubatório, manejo e ambiência nos primeiros dias, biosseguridade, controle de patógenos, ações na nutrição, a gente discutiu bastante isso aqui com os aditivos, os próprios aditivos alimentares para promover saúde. A gente não pode mais ficar pensando só em combater doença, ou seja, eu vou tratar quando aparecer o problema. A gente tem que mudar a visão para promoção de saúde e não curar doença. E só assim que a gente vai fazer que os animais fiquem mais saudáveis e não precisem dos antibióticos de fato. Então, como que esses aditivos fitogênicos eles agem para promover a saúde? Basicamente, eles vão fazer uma proteção contra processos oxidativos anti-inflamatórios, por exemplo, ação direta contra radicais livres, estimular a produção de enzimas antioxidantes e regulação das citocinas pró-inflamatórias. Redução da patogenicidade bacteriana, principalmente por interferência na comunicação bacteriana e o efeito disso, né, reduzir a produção de toxinas e melhorar a integridade intestinal, a barreira intestinal, porque boa parte desses patógenos atravessam a barreira e sim causam doença, né? Então aí são os modos de ação, mas percebam que eles estão muito mais apoiados em mecanismos para prevenir ou promover saúde do que para combater o patógeno diretamente, ou seja, eles não têm efeito bactericida, bacteriostático como são os medicamentos convencionais. Aqui um exemplo de um aditivo da Cargill mostrando exatamente isso, ou seja, contra coccídeos, né, ou seja, aqueles patógenos que causam lesões intestinais em aves, mostrando que nesses 4 grupos, né, ou seja, o primeiro é um grupo não infectado e não tratado, não infectado com o coccídeo e sem nenhum tratamento. O segundo é um grupo infectado com as coccídeos, só que não recebeu nenhum tratamento via ração. O terceiro grupo, o grupo foi infectado com os coccídeos e recebeu o anticoccidiano salinomicina via ração. E o quarto grupo foi infectado e tratado com um programa de aditivos da Cargill BioStrong Protect até os 20 dias e o BioStrong 1020 de 21 dias até 28 dias. Vocês percebem aqui, o não infectado não tratado, é normal que ele não vai ter eliminação de oocistos. Foi infectado aos 14 dias e aos 21 dias foi contado o oocisto nas excretas. Então é normal que a gente teria aqui uma eliminação de oocistos só se ele fosse infectado. E é o que aconteceu aqui. Então a gente observa que quando os animais foram infectados experimentalmente, eles eliminaram oocistos. Quando a gente tinha o animal infectado, mas que recebeu o anticoccidiano, essa eliminação de oocistos caiu bastante. E o programa BioStrong ele não foi igual à salinomicina, mas ele tem uma redução muito expressiva em relação ao infectado não tratado. É perfeito? Não é perfeito como o não infectado, mas está muito próximo do que a gente já tem com os aditivos convencionais. Então, não é igual ainda, né? Tem uma pequena diferença aqui, mas são dados muito promissores, pensando que um dia a gente vai ficar sem esses aditivos. Então, a gente continua pesquisando e desenvolvendo alternativas para isso. E mais um dado só mostrando como esses aditivos podem ser eficazes, né? Um cenário aqui de uma avaliação numa integração comercial da América Central, no qual, aqui nas colunas em cinza, são as aves que recebiam um tratamento convencional lá, como por exemplo com bacitracina metileno de salicilato, na dose de 110 ppm. Então, mesmo usando um promotor de crescimento convencional, existia muita reclamação de problemas entéricos, passagem de ração. E quando foi utilizado um programa, por exemplo, com BioStrong Forte mais BioStrong 1020, tanto o ganho de peso nas duas avaliações quanto a conversão alimentar melhoraram. Ou seja, às vezes a gente já está tão habituado a continuar usando os promotores de crescimento que às vezes a gente nem percebe que eles não estão funcionando direito. E em alguns cenários, como por exemplo esse daqui, a gente pode substituir com sucesso os promotores de crescimento com esses aditivos eubióticos
nesse caso aqui que a gente está mostrando com os aditivos da Cargill. Então a gente pode ter sucesso com as soluções que a gente já tem. E eu concluo aqui mostrando que tudo que a gente tem de pesquisa nesses últimos 30 anos, né, com as, por exemplo, que a gente contextualizou aqui com os aditivos fitogênicos, né, da dela com a marca BioStrong, com as marcas Cargill. Então é isto. Se alguém tiver uma dúvida, à disposição. Muito obrigado.